Posso começar? Vamos lá, deixa eu só falar uma coisinha antes. Primeiro, boa noite a todo mundo, né? Todo mundo que está aqui. Obrigado, Vânia, mais uma vez você está aqui com a gente. Algumas regrinhas básicas do que a gente passa, que essa palestra depois ela está sendo gravada para depois ser disponibilizada lá no canal do Pequeno Templo, tá ok? E aí para todo mundo ver a hora que quiser ver ou precisar ver, tá bom? Então, Vânia, vamos lá que agora é contigo. Som na caixa, né? Som na caixa. Gente, boa noite. É uma alegria estar com vocês em todos os aspectos. Matar a saudade dos amigos, a gente congregar essa energia boa de união entre a gente, dos mesmos objetivos. E é nessa vibe, né, nessa energia que eu quero convidá-los para que a gente possa agora fazer esse momento de abertura, de internalização. Então eu convido a todos, né, que estejam assistindo a gente agora, ou mesmo depois, que nesse momento da preparação fechem os seus olhos, que nós possamos assim unir os nossos pensamentos, as nossas vibrações, os nossos cordões energéticos, para que a gente esteja nessa sintonia da paz, na busca do conhecimento e do equilíbrio emocional. Para isso, nós vamos agradecendo a presença dos nossos mentores individuais ao nosso lado, dos mentores dessa casa maravilhosa do Pequeno Templo da Fraternidade, onde nós vamos assim, plasmando em nossas mentes que estamos adentrando o salão de palestras e estaremos lá vivenciando todas as energias do bem, do amor e do equilíbrio, tendo sempre a presença de Jesus em nossa casa, em nossos lares e também lá no Pequeno Templo. Que a gente possa convidar Jesus nesse instante para adentrar o nosso lar, envolvendo os nossos familiares, limpando todas as nossas casas, os nossos familiares, quem estejam, e que assim a gente possa vibrar muito amor. Que nos próximos minutos a gente possa abrir as nossas mentes para as informações que serão intuídas, né, que serão trazidas na noite de hoje, e que sejamos assim melhores do que fomos ontem. E assim, Pai, chegando até Ele, vamos nos ajoelhando espiritualmente, agradecendo, Pai, ao dom da vida, por todas as oportunidades que Ele nos dá diariamente, desde o momento que abrimos nossos olhos pelas manhãs, até o momento de dormir e inclusive durante o sono. Que o Pai conduza as nossas vidas, estejamos sempre protegidos no amor, na confiança, na certeza de que somos seus filhos amparados e que tudo está certo, tudo está no melhor que podemos ter hoje. E nós vamos agora, na oração do Pai Nosso, elevando essa vibração e preparando-nos para o Evangelho da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenham ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações da vida, antes livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então nós vamos agora abrindo os nossos olhos, vamos assim plasmando, né, essa energia do bem, tendo sempre em referência, né, o Pequeno Templo, a nossa casa querida, né, energética. E hoje, gente, eu decidi trazer esse tema porque ele é um tema que, inclusive, eu estou estudando nos trabalhos nos estudos, né, da segunda-feira, da cromoterapia, e eu achei muito interessante o que a Hermance nos trouxe a respeito e decidi compartilhar com vocês. Então, fala sobre paciência. Aí eu incluí uma coisinha que é em tempos de incerteza. Porque, vamos combinar, né? O que a gente mais está tendo nesse ano 2021, o que vai ser, como vai ser, a gente está tão envolvido nos noticiários, né? Nessas questões de vacina, saúde, momento financeiro, e a gente fica muitas vezes se sentindo refém, né, dentro de casa ou até no trabalho, né? Vou ligar o cronômetro aqui. E a gente fica assim preocupado, fala, nossa, o que vai ser da gente agora? Então a gente se coloca muito numa posição de refém.
E é por conta dessa fragilidade, né, que eu gostaria de convidá-los para pensar sobre o tema hoje. E aí eu trouxe, né, para falar sobre isso, é claro, me basear na obra básica, né, do Evangelho, lá no capítulo 9, dos bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, onde a gente traz essa reflexão, né, de como agir, né, do que se espera de um brando e pacífico, né, de um espírito brando e pacífico. E aí é esse livro, né, que fala de amorosidade, lá no capítulo 30, né, que é Paciência, uma conquista da humildade, onde a Hermance nos trata, né, nos vem dar uma abordagem muito diferenciada que eu particularmente gostei bastante. E aí, gente, eu quero começar com essa imagem, olha só, a gente passou 2020, né, meio que esperando a coisa acontecer, acabar, como se 2021 fosse trazer tudo diferente, né? Como se de 31 para o dia 1º, pá! Assim, de uma forma mágica, tudo se resolvesse. E não é bem assim, a gente está vendo que são outros desafios, demanda de vacina, é a ordem de quem vai tomar vacina, quem não vai, e comércio que fecha, a gente está aí, né, nessa questão de lockdown e tudo mais. E eu achei muito legal essa imagem, né? Porque a minha paciência está que nem Coca-Cola, né? Era normal, ficou light, agora é zero. E é mais ou menos isso que está acontecendo esse ano, né? Eu não sei vocês, mas a gente para pensar como é que a coisa está rolando, né? E aí, por conta disso, né? O que a Hermance nos traz, né? Ela vem trazer, na minha visão, não uma quebra de paradigma, mas uma visão diferente sobre o que é ter paciência, né? Então, ela fala que a paciência, gente, é um estado emocional, né? E muitas vezes a gente acha que ela é uma emoção. E assim, eu achei muito interessante, porque eu particularmente também várias vezes já falei, eu tenho que ter paciência, eu tenho como se fosse uma emoção que eu controlo, né? E não é. A paciência é um estado, é uma conquista que a gente tem, né? E até durante aqui a fala eu vou até de repente buscar algo que ela diz no livro, né? Então, eu achei isso muito bacana, né, que muda muito a visão sobre como alcançar a paciência, porque quando a gente muitas vezes acha que a paciência é uma emoção, a gente pode também se sentir meio refém, porque o que acontece? A emoção, a gente tem primeiro lá no pensamento, primeiro o espírito envia o pensamento dispara uma emoção, né, aliás, um sentimento, e depois vem essa emoção. Então, pode parecer que a gente não tem muito controle sobre isso, né? E essa abordagem que ela traz muda toda essa forma de raciocinar. E isso, na minha visão, nos empodera. E uma das coisas mais maravilhosas que eu encontro, né, que eu vejo que a doutrina nos dá, é esse entendimento das coisas. Porque a partir do momento que eu entendo, eu consigo agir a meu favor, né? Então, o que acontece? A Hermance fala o seguinte, que quem olha para a paciência como uma emoção, também quer senti-la fazendo força, usando os recursos que exigem muita energia. E eu achei isso sensacional, porque assim, é bem isso mesmo. Quando eu quero ter paciência, eu estou impaciente, eu faço uma... né? Eu me viro, fico assim, né, exigindo de mim uma coisa toda poderosa para eu conseguir ser paciente. Eu faço isso muitas vezes como, né? A gente pode recorrer a mecanismos que, no fundo, reprimem a explosão da impaciência que eu estou sentindo. Então, não é que eu adquiro o estado, né, de paciência, eu reprimo a impaciência. É diferente. E eu faço isso como? Claro, a gente vai utilizar dessa forma. A gente faz orações, a gente começa a rezar, falar, ai meu Deus, Jesus, Maria José, pelo amor de Deus, não me deixa ficar nervosa para eu não pegar e estrangular aquela pessoa que está me deixando nervosa no ponto do ônibus. Ai meu Deus, não estou aguentando meu marido em casa nessa pandemia, que vontade que eu tenho de sumir daqui, me dá tranquilidade. Aí eu vou lá, tomo 2 litros de chá de erva cidreira com, né, camomila, e, né, tento direcionar minha vontade, faço respiração, assim, meditação e tudo para fazer
esse controle, né? E, de novo, se eu controlo, eu exijo energia minha, que não é isso, né? Força. Então, a Hermance vem nos trazer essa reflexão para essa forma. Então, se eu estou reprimindo, na verdade, eu não estou agindo de forma proativa para alcançar o meu estado de paciência, né? E nós vamos ver por quê. Porque, gente, para conquistar a verdadeira paciência como estado emocional e não controle de emoção, né? Para conquistar, isso é um efeito, né? Na verdade, eu consigo um estado emocional de paciência através do resultado dos comportamentos que eu assumo para mim. Eu achei bem interessante essa imagem, né? Porque quem não viu esse filme, né? Era do gelo, da coitadinho do castorzinho, né? Correndo atrás lá do alimento dele, e nunca ele consegue pegar, e ele se estrumbica todo, e ele fica nervoso, os olhos explodem. E é bem isso, é uma somatória de comportamentos que a gente tem, né? E o estado emocional paciente, ele se expressa na forma com que lidamos internamente com os acontecimentos externos. Então, veja, é como eu lido internamente com o que acontece externamente, e me afeta. Tudo que afeta é que, vamos dizer assim, impregna, modifica, né? Aí vai falar, nossa, Vânia, mas não é a mesma coisa? Eu tomar chá, eu procurar fazer mentalização. Veja, aí a gente está na fase do controle. O que ela propõe é atingir um estado emocional independente, né? Independente de circunstâncias externas, entendem? Então, é muito mais profundo. E para que a gente consiga fazer isso, ela fala, gente, não tem como, tem que mergulhar no autoconhecimento, né? Por quê? É o autoconhecimento diário, constante, né? Por meio de um balanço mesmo, para verificar, né? Eu estou lendo aqui, viu, gente? Para ter essa observação constante, como se a gente se colocasse sempre como um aprendiz de nós mesmos, né? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Quem faz a escola de aprendizes sabe que tem esse exercício que a gente faz, né? Da percepção das emoções, dos sentimentos, porque a gente está sempre muito convidado para viver o externo, para viver as emoções de fora e nunca o nosso mundo interior. Então, o que ela coloca também é isso, gente, tem que fazer um mergulho no autoconhecimento, né? Para entender em quais contextos, né, que a gente fica impaciente. Então, aí a gente vai começar a analisar qual que é a raiz desse estado explosivo. Eu vou lá no fundo decantando essa observação, né? Aquela coisa de que na indústria tem muito dos porquês, né? Quando você quer entender a raiz de um problema, você sempre vai perguntando por quê, por quê, por quê, até chegar na base daquela situação, tá? E aí, gente, claro, eu gosto muito dessa... esse slide está sempre nas minhas... Ai, perdão. Aquele slide está sempre na minha apresentação, porque Santo Agostinho, né, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, ele nos trouxe a receita de como fazer isso, né? Então, o que ele fala? Porque para a gente, né, Kardec perguntou, como é que a gente sabe, como é que a gente pode se aperfeiçoar? Então, ó, conhece-te a ti mesmo. Aí ele fala, tá bom, a gente até entende, mas como eu faço para me conhecer? Então, Santo Agostinho fala, olha, no final do dia, o Santo Agostinho fez essa psicografia, vamos dizer, que está lá no Livro dos Espíritos, onde ele deu a fórmula de como ele agia em vida. Então, quando ele começou a tomar consciência mais profunda, né, de evolução espiritual e até a expandir toda aquele conhecimento que ele trazia espiritual para a gente, né, nas suas atitudes e traduziu na sua vida, ele falou que ele fazia isso no final do dia. Ele interrogava, assim, todo final, toda noite ele falava, bom, o que eu fiz hoje?
Se eu fiz, foi tudo bem o que eu fiz? Será que o que eu fiz prejudicou alguém? Será que prejudicou a mim alguma coisa? Então, ele fazia esses questionamentos, ele se interrogava, né? E justamente nesse momento, gente, a nossa consciência é fantástica. Se a gente entra num processo de autoconhecimento verdadeiro e a gente fala assim, ai, onde eu estou pegando, onde eu estou errando, ai, meu mentor, me ajuda. Gente, sempre vem a resposta. É que às vezes a gente não quer ouvir, a gente não aceita, falar, nossa, não é possível que isso veio. Então, assim, que ouçam quem tem ouvidos para ouvir, né? Então, assim, Santo Agostinho já trouxe essa receita para a gente, né? E também a irmã se fala para a gente analisar quais aspectos que eu sou impaciente. Analisar a natureza dessa minha impaciência, porque, gente, ninguém nasce impaciente, não tem essa coisa, sabe, da Gabriela, né? Ela fala aqui, não existe quem nasça impaciente ou paciente, não existe isso, tá? O que existem são formas de lidar com a vida e as respectivas emoções que esses fatos provocam no íntimo de cada um de nós. Então, a impaciência é um sintoma claro da nossa falta de maturidade emocional, por isso que ela é um estado, tá? E por isso que quando a gente fica só controlando, a gente ainda, né? Não está no momento ainda, não está no ideal, né? A gente ainda está fazendo muita força e essa energia que a gente está gastando, a gente pode usar de maneira mais equilibrada, mais inteligente, que é o que a gente está propondo, né, o estudo de hoje, para que a gente use a nosso favor, né? Então, são 3 os aspectos que disparam o estado impaciente. Vejam bem, estado impaciente. E eu achei muito legal esse quadro. Então, por exemplo, o primeiro deles, não aceitar os acontecimentos da vida. Aí a gente tem uma visão pessimista, fica revoltado. É o que a gente está vendo hoje, né, gente? É só ouvir um telejornal, abrir a internet, ver Instagram, Facebook, que a gente vai ver tudo que as pessoas estão colocando, né, como se a internet fosse uma terra sem lei, tudo que está colocando de impaciência, de pessimismo, de revolta. E aí, olhando, analisando profundamente a base dessa postura, dessa atitude, tá? Na verdade, ela está enraizada no medo do futuro, muitas vezes. A pessoa tem, né? Então, quando a gente tem uma postura assim, e é muito legal, gente, vamos abrir os nossos olhos para ver se a gente não está agindo assim, porque a gente pode mudar isso, né? De uma maneira consciente, que é muito mais legal. Então, por exemplo, o que ela fala aqui, né? Porque a pessoa quer que a vida siga de um determinado modo, então ela não aceita os acontecimentos que estão, né? Imagina no Brasil, como é que pode? Por que eu não nasci na Europa, que já está tendo vacina? Por que no Brasil a gente tem esse governo? E assim por diante, por que eu estou na família que eu estou? Por que né, eu estou com dificuldade de relacionamento? Por que eu estou desempregado? E um monte de coisa. Então, assim, são pessoas que querem que a vida siga de determinado modo e estão sempre pressionados pelo que os problemas representam na sua vida mental, né? E aí adiciona uma dose grande de pessimismo, aumentando as proporções. É daí que vem o medo, né? O sentimento mais profundo para o não aceite dos problemas, né? Que costuma ser o medo. Medo do futuro, medo daquilo que... Aí a gente vai acessar, gente, uma coisa assim que está lá no subconsciente. A gente começa a lembrar de situações que a gente já viveu. Nossa, então, eu já vivi isso, eu tenho medo de repetir essa situação. Então, veja, medo, tá? Então, quando a gente começar a ter essa visão pessimista, revoltada, lembra disso, medo. O segundo aspecto que dispara isso na gente, tá? Do estado impaciente, tá? É quando a gente vive sobrecarregado. É quando a gente ultrapassa os nossos limites em vários aspectos da vida. Sabe, gente? Limite de sobrecarga de trabalho, limite de querer resolver tudo, limite de
dar conta das coisas, né? Fazer além daquilo que tem condições vibratoriais e energéticas, tá? Então, isso vai gerando o quê? Uma irritação. Podem perceber que quando a gente está sobrecarregado, a gente fica irritado, porque você fala, não estou dando conta, né? Aí você se sente desafiado, incapaz, começa a mexer com a autoestima. E a irritação é o primeiro sinal de alerta de que, opa, está dando alguma coisa aí, um tilt, vai dar uma olhada nisso. A irritação é uma emoção. Então, ela vem, que é para justamente falar, opa, acorda, né? Acorda e dá uma olhadinha no que está acontecendo na tua vida, tá? A irritação, é claro, a gente fica impaciente, né? Quem nunca ficou irritado, chegou do trabalho irritado, o filho vem conversar, você já não quer saber de mais nada, fecha a cara e assim por diante, ou a esposa, marido vem conversar, a gente fala, ai, não sei o quê. É isso, né? E o terceiro aspecto que ela coloca é da gente usar a agressividade como uma conduta ao invés de força. Esse eu achei show de bola. Porque, assim, a gente tem a raiva, né, como uma emoção muito poderosa na nossa vida. E a agressividade, ela é importante na nossa vida, até para que a gente possa reagir em situações de perigo, de proteção da vida e tudo mais. Só que o que a gente está acontecendo? A gente está se empoderando dela como uma conduta. E aí a gente fica agressivo, a gente fica nervoso. Então, na verdade, ela coloca, né, que a agressividade é força, né? E não uma conduta. Alguém abriu meu. Tá. E o que essas pessoas não sabem é que fazer com que essa força. O que as pessoas não sabem é o que fazer com essa força, tá? E quase sempre transformam isso num hábito de ser impaciente, tá? É colérico, destrutivo. Então, na verdade, quando a gente vai ver a agressividade, qual que é a base dela? Ela é um instinto de defesa que nós temos, que a gente tem que saber utilizar, tá bom? E quando a gente vê tudo isso, a gente percebe que, na verdade, a base, o chão de todo esse assoalho emocional é o orgulho nosso ferido, que a gente sente como ferido, tá? Que vai gerando essa impaciência na gente, esse estado impaciente. Então, se a gente for fazer uma boa análise, vamos combinar. Eu não aceitar os fatos da vida, eu não aceitar que eu decidi reencarnar num momento de pandemia na Terra, num momento de transmutação planetária. Eu esqueço, claro, eu falo, imagina, não quero. Eu falo, poxa, eu queria ter uma vida perfeita, uma vida feliz. Gente, isso é orgulho ferido. Como que eu posso estar sendo violentado dessa forma, né, de ter essas preocupações, né? Essa coisa de viver sobrecarregado, ultrapassar os limites também. Por que o orgulho? Porque é aquilo que eu falei, mexe muito com a questão emocional, de autoestima, a gente se sente agredido, a gente fala, como eu não consigo dar conta? E aí a gente vai pondo mais pazinha de cal em cima do nosso nervosismo, né? E a agressividade é a mesma coisa, a gente acha que pode tudo, a gente se sente agressivo, acha que resolve tudo no berro. Por quê? Se alguém faz alguma coisa comigo, me dá uma fechada no trânsito, em casa alguém não faz do jeito que eu quero as coisas, pronto, já é motivo para eu ser agressivo, tá? E aí, o que a gente que a Emance nos traz como reflexão é que a paciência, o estado da paciência é uma conquista da humildade, de sabermos o nosso valor real, de termos conexão com a nossa força pessoal e os talentos. Então, gente, na verdade, a impaciência, o estado de impaciência é assim o nosso carimbo pessoal de que a gente tem que trabalhar muito orgulho ainda, gente. Eu achei muito interessante assim, porque quando fala, eu tenho que vencer o orgulho, a gente tem que deixar de ser orgulhoso, particularmente, né? Eu às vezes me questionava,
como assim? Em que sentido? Assim, às vezes me faltava um pouco dessa algo palpável, sabe, prático. E quando eu vi esse tema, eu achei maravilhoso, porque são exemplos práticos da vida da gente, né? Onde a gente vai percebendo aonde a gente precisa trabalhar essa questão da humildade. O que é essa humildade em profundidade, né? Então, são esses 3 aspectos iniciais aí que ela nos traz como reflexão. Então, quando eu entendo o meu real valor, eu não vou me sobrecarregar. Eu não vou querer fazer mais do que eu consigo, e não consigo porque eu sou incapaz, mas daquilo que é o meu melhor hoje. Porque quando eu ultrapasso um limite, eu não dou o meu melhor, né? É eu aceitar com parcimônia, né, e com humildade que eu estou à mercê de um pai que me criou, né, que me ajuda, que me orienta, que me dá as oportunidades, né? Então, preciso ser humilde em aceitar passar as coisas, né? De aceitar com acolhimento, com resignação, não resignação, mas com entendimento, né? E assim, essa questão da humildade é muito um contraponto mesmo da agressividade, porque eu não preciso ser agressivo quando eu aceito as coisas, como eu aceito que essa energia da raiva ela pode me ajudar em momentos onde eu preciso me colocar de uma forma mais enfática, né, em situações, numa conversa, sem ser agressivo, mas com energia, né? Então, lá no capítulo 9 do Evangelho, quando fala sobre a cólera, né, ele nos orienta, procurai a origem desses acessos de demência passageira, né? Gente, impaciência é bem isso mesmo, né? A gente fica meio doido momentaneamente. Que vos assemelham aos animais, vos fazendo perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrarei quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição, que vos faz rejeitar observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? Então, quando a gente sente que o orgulho está ferido, a gente fica, né, irritado, a gente fica nervoso, não aceita, né? As próprias impaciências que causam as contrariedades frequentemente pueris prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Então, veja, a gente acha que o que eu penso, o que é o que o mundo tem que ser como eu espero que ele seja, né? É aí que está essa questão da humildade que a gente precisa trabalhar. E a partir do momento que a gente começa a acessar essa humildade de uma maneira muito consciente, como ela nos propõe, a gente vai alcançando o estado paciente. E aí a gente vai deixar de ter que controlar e reprimir um estado impaciente dentro da gente. E aí, gente, eu achei interessante, porque quando a gente cultiva o estado emocional de paciência, ela é uma escolha diária e constante. É aquilo, né? Daquilo de eu não optar por ser mansa, né? Por ser paciente, por acolher aquilo que me trazem, né? Aí eu vou deixando de ser essa personagem, né? Deixando de achar que a minha paciência é que nem Coca-Cola, que era light, agora é zero. Não, eu vou me afastando desse estado, né? De fora de não controle, né? Ou de ter de controlar algo que está, na verdade, eu só estou empurrando, né, para dentro de mim, eu vou reprimindo, mas não quer dizer que está resolvido. Então, muitas vezes eu reprimo de um lado, aí numa outra situação eu explodo de uma maneira, né, muito forte, que é quando a gente fala que eu não aguentei, hoje estourei. Né? Estourei por quê? Porque eu vou reprimindo, eu não vou resolvendo no sentido de entendimento do que é. Então, aqui, na verdade, a proposta que a gente... Oh, meu Deus! A proposta qual que é? É da gente transmutar, né? Peraí que o negócio aqui está cobrindo. É de transmutar as nossas crenças limitantes, os nossos padrões viciosos de atitudes. É a nossa famosa reforma íntima, né, gente? É a nossa
revisão de atitudes. Primeira coisa, acessando o nosso valor real e fortalecendo a conexão com a nossa força pessoal e nossos talentos, né? Jesus já não falou para a gente, todos nós temos os talentos, então, o que a gente tem, né? Então aqui, só um minutinho, nessa parte de, ao invés de eu ter medo desse futuro, eu passar a aceitar a vida, as pessoas como elas são. E isso vai me dar a confiança e a fé. Porque, gente, aceitar a vida e as pessoas como elas são, eu não vou conseguir mudar ninguém. Eu só consigo mudar a mim mesmo. A gente não muda ninguém. A gente mal, né? Se não se dá conta da gente, não muda a gente. Então, primeira coisa, vamos mudar a nós. E vamos começar a trabalhar em nós essas questões tão profundas, né? De visão das coisas, de como a gente pode ver melhor, né? De uma maneira mais empática, de uma maneira mais amorosa, né? Depois, na parte aqui, né, no segundo pilar de irritação que a gente tem por conta da sobrecarga, vamos começar a entender os nossos limites, acolhendo esses limites, acolhendo quem a gente realmente é, entendendo que a gente pode ser muito melhor a partir do momento que se aceita, né? A gente para de criar uma tensão interna no sentido de querer fazer aquilo que não dá conta, né? Essa ansiedade que às vezes dá na gente, que a gente vai criando, né? De imaginações, de projeções, de idealizações, né? Então, vamos nos acolher. E, por último, usar a agressividade de forma inteligente, redirecionando a energia da raiva positivamente. A gente não pode ignorar a raiva, ela é uma emoção básica da vida, e ela é uma emoção necessária. A raiva, gente, é aquela emoção que a gente tem quando a gente é desafiado por exemplo, no trabalho. A gente tem uma meta para cumprir, dão uma meta para a gente. O que a gente aciona, gente? A gente aciona a raiva, na verdade, que é aquela coisa, eu vou dar conta, e eu vou. Só que a gente tem uma interpretação errônea sobre ela. Então, direcionar essa agressividade, seja até, gente, de forma consciente, muitas vezes fazendo uma atividade que possa inicialmente, que é aquela coisa, né, do controle, mas inicialmente dando vazão a ela, né, aceitando ela. E por último, né, a gente tem Jesus como exemplo. A gente está no lugar certo, nós estamos na hora certa, e tudo é cíclico na vida, ou seja, vai passar. Vamos ter confiança e vamos estar conscientes de tudo que nós estamos vivendo, para daqui 10, 15 anos, nós sermos aqueles protagonistas positivos de falar, nossa, eu vivi uma pandemia e saí muito melhor dela. Eu saí uma pessoa muito melhor. As cicatrizes que a gente tiver dessas experiências da pandemia, de tudo isso que a gente está vivendo, não são cicatrizes amargas, são cicatrizes que permitiram que emergissem da gente aquele espírito, né, mais confiante, iluminado e certo de que está no caminho certo, que nós aproveitamos essa reencarnação, gente, de maneira consciente. A gente não sabe quanta gente vai viver. Pode ser que a gente desencarne amanhã, né? Então, vamos viver isso bem, de uma forma tranquila, coerente, sendo o ponto de alicerce do estado paciente em nossos lares, ajudando quem está do nosso lado a viver esse momento, né? Contribuindo de forma positiva em todos os ambientes onde a gente for, seja em casa, seja no trânsito, seja no comércio, seja onde for, que a gente seja a mudança para o estado paciente que a gente quer encontrar no mundo. Que aí a gente vai vibrar isso e vai encontrar repercussão positiva ao nosso redor. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Ó, 29 minutos, hein? Que bacana! Consegui uma meta que eu tinha particular. E é isso aí, gente, né? Tá vendo? Tô batalhando. É isso, tá bom, gente? Se alguém tiver alguma coisa...
Então, agora a gente passa. Vânia, obrigado por excelente palestra, me ajudou muito, inclusive, a ver de uma outra forma, né? Porque a gente, nessa pandemia, é difícil de não ficar assim, né? E ver essa forma diferenciada, né? De entendimento. Mas agora a gente passa realmente para a segunda parte da palestra, para que se alguém tiver alguma coisa, se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Se você quiser, Vânia, pode tirar o seu compartilhamento de tela, que daí você vê todo mundo também, todo mundo te vê. Legal. Oi, gente. Aí, ó, ficou ótimo. Você foi maravilhosa, amiga. Ai, amiga, foi o nosso estudo de segunda, foi uma inspiração. Lembra que eu falei? Eu vou falar esse tema no domingo. E assim, no final ela fala, né? Os humildes, por terem mais noção de limites e por saberem do que dão conta, com mais clareza, lidam bem com seus medos, evitam sobrecarga e são muito conscientes de suas reações, impedindo que a agressividade ganhe conotações infelizes. Eu achei maravilhoso, porque se você for pensar bem, quantas pessoas a gente não vê de exemplo assim daquele senhorzinho, daquela pessoa às vezes humilde, muito humilde, e que tem uma habilidade, né? É o estado paciente, gente, que ele tem. Já conquistou. A gente só precisa conquistar isso, viu? Só falta isso, ó, 3 pilares para conseguir. É isso aí. Muito bom, Vânia. Ai, Carmencita. Foi muito bom. Agora tem que colocar em prática. Então, é isso aí, gente. Volta lá nos pilares. Por isso que eu fiz aquele quadro, que eu achei que o quadro ficou bem visual, sabe? Ficou bom. Da gente, eu vou pôr para mim, para visualizar isso mesmo, entendeu? Porque a gente precisa disso, senão a gente vai para o automático, né? Isso aí. Tá bom? É isso aí, mais alguém? Não? Então, a Kyoko está com o microfone fechado, Kyoko. Abre seu microfone. Tem que apertar aí o microfone. Som na caixa, Kyoko, não estou te ouvindo. Clica no microfone, Kyoko, para você poder... É embaixo. Isso, Pia. E agora? Gostei de te ouvir, Vânia. Primeira vez que estou ouvindo uma palestra via Zoom. Que legal. Muito obrigada. Foi legal. Que bom. Vamos agradecer a Hermance, né? Que ela que nos trouxe esse presente, é claro, a Kardec, né? E os mentores da Cromo, né? Isso mesmo. Agradecemos a eles. Tá bom? Tchau, Sandra. Então. Até a próxima. Tchau, um beijo para todo mundo. Né, gente? Tchau. Tá bom? Até mais, então. Vânia, você gostaria de fazer o encerramento ou não? Gente, vamos ter calma nessa tarde. Olha a impaciência, olha o estado impaciente. É isso aí. Cadê a nossa paciência? O nosso estado paciente. Então, agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer uma mentalização para que todos nós, então vamos fechar os nossos olhos, porque os olhos sempre nos convidam a perder o foco, né? Então, nós vamos fechar os nossos olhos, agradecendo profundamente, né, aos mentores da casa, aos mentores individuais, ao nosso querido irmão Jesus, que ele possa despertar em nós, cada dia mais, esse estado paciente, que Jesus nos ampare nessa caminhada, que ele esteja sempre ao nosso lado, que nós estejamos ao lado dele, né? Trilhando os seus ensinamentos, refletindo sobre as questões que nos chegam, para que a gente alcance a luz, alcance esse estado, né, maravilhoso de conquista interior. E que a gente possa ter uma semana de muita luz, de muito amor, né? Fomos abençoados hoje, apesar de uma chuvinha mais impaciente, mais nervosa, mas assim, fomos abençoados, né, com temperaturas mais amenas. Então, agradecer por tudo isso que nós temos, por todo o nosso país,
agradecer imensamente, vibrar pelos nossos dirigentes, pelos nossos governantes, vibrando uma luz rosa, né, no Planalto, uma luz azul também lá no Legislativo, né, os senadores, os vereadores, todos os governantes, que eles tenham essas vibrações de luz e de amparo. E essas vibrações vão se ampliando no tom rosa, envolvendo o Brasil, envolvendo os países que se encontram enfrentando também a pandemia. A todos aqueles que estão nesse instante lidando com a doença, seja em cura, seja no leito de dor, que eles possam receber essas vibrações de confiança e de amor. E que a gente tenha uma semana maravilhosa, né, gente? Em nossos lares e durante as nossas noites também, que a gente possa contribuir com Jesus, né? E é isso, gente, uma proteção muito boa para a nossa semana, tá bom? Para cada um de nós. Amém. Tá bom? Obrigado, Vânia. Beijo. Um beijo Beijo. grande para Até vocês. domingo que vem, e para vocês até segunda, né? E terça e essa semana toda. Fiquem com Deus todos vocês, viu? Obrigada. gente. Tchau, Até. tchau. Tchau.